Meus queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sou o presbítero Cláudio Lises, da Igreja Evangélica Fluminense, com mais um vídeo aqui para o nosso canal Teologia Não Precisa Ser Chata. Nós esperamos que esse vídeo abençoe a vida dos amigos, dos irmãos que estão aqui ouvindo alguma coisa da Palavra de Deus para o seu crescimento, para entendimento do que a Bíblia tem para nós. E eu queria falar com vocês hoje sobre um assunto que é extremamente debatido nos meios, principalmente nos meios aí fora, religiosos, filosóficos, principalmente por ateus, por agnósticos, né, sobre a questão da salvação, onde as pessoas questionam o seguinte: ora, por que a Bíblia diz que nós pagamos pelo pecado de Adão, se o Adão errou, segundo a história bíblica, lá atrás, né, tantos anos atrás, e hoje eu preciso de salvação por causa dele? Onde está a justiça de Deus nisso? Onde está a graça de Deus nisso? Vamos trabalhar isso um pouco lendo o texto de Romanos, capítulo 5, no verso 12, que a palavra de Deus diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ora, o texto está dizendo: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e também a morte, também por um só homem esse mesmo pecado deixou e a morte foi vencida. O que ele está querendo dizer com isso aqui? O que Paulo está querendo explicar para a gente aqui? Paulo está trazendo para a gente um conceito que a gente vive no dia a dia, que a gente cansa de ver no dia a dia, né? Até fala sobre ele muitas vezes, em algumas situações, mas a gente não se apercebe, porque já é algo comum do dia a dia, principalmente na questão das esferas de governo. O que Paulo está dizendo é que Deus escolheu Adão para ser o representante da humanidade diante de Deus. Por que eu digo que esse conceito já é algo difundido entre nós? Porque nós vivemos isso no governo, né? O presidente da República, independente de quem ele seja, se você votou nele, se você não votou, se você se opõe a ele, se você é a favor dele, não importa. O presidente da República é um grande exemplo disso, porque ele é o representante da nação brasileira diante da comunidade internacional, certo? Então, o nosso país, ele é visto a partir dos atos do presidente. Não é assim? Ora, o presidente é nosso representante. Se ele cometer um ato que seja considerado, por exemplo, pelos Estados Unidos como um ato de guerra, os Estados Unidos não vão abrir guerra contra o presidente do Brasil, eles vão abrir guerra contra o Brasil. Automaticamente, nós brasileiros vamos passar a ser inimigos dos Estados Unidos, porque por um ato do presidente, que é nosso representante, nós nos tornamos inimigos dos Estados Unidos. Aquilo que ele herda para o país pelas suas atuações, pelas suas falas, pelas coisas que ele representa, nós sofremos ou conquistamos, né? Se for algo bom, isso vem para nós. Se for algo ruim, também vem para nós, porque ele é o representante. Então, se ele cometer um ato de guerra, o Brasil entra em guerra, o povo brasileiro entra em guerra. E as consequências da guerra não vão ser sentidas só por ele, vão ser sentidas por todos aqueles que ele representa, queira você que ele o represente ou não. Não é uma questão de escolha, é a realidade. A partir do momento que o presidente é empossado, ele se torna um representante. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui sobre Adão e está falando a mesma coisa sobre Jesus. Adão, quando Deus criou o mundo, colocou como representante da humanidade diante dele. Adão era o nosso representante diante de Deus. Então Adão tinha coisas a realizar que provavelmente Deus estava aguardando por um tempo para ver se ele seria aprovado ou não. Se Adão fosse aprovado,
aquilo que ele conquistaria seria uma conquista para toda a raça humana. Se Adão não fosse aprovado, as suas perdas ou a sua punição pelos seus atos viriam para toda a raça humana. Então, quando Adão peca, e o pecado de Adão foi desconsiderar Deus em função de Eva, porque quando Eva come do fruto, tentada pela serpente, a Bíblia diz que ela foi enganada, mas que Adão não foi enganado. Então, quando Adão vê que Eva comeu o fruto e ela está oferecendo para ele, até ali a Bíblia não diz que o pecado tinha entrado no mundo. Mas ele vê o seguinte: Deus diz, no dia em que pecares, no dia que certamente morrereis. E a única ordem que Deus tinha dado, que eles não podiam fazer, era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Eva come, o que Adão pensa? Ela vai morrer e eu vou ficar sem a Eva. Ficar sem a Eva é algo que eu não posso viver sem ela. Não vou conseguir viver sem ela. Então, Adão preferiu comer do fruto para morrer com Eva do que viver uma eternidade sem a Eva. Ele preferiu Eva no lugar de Deus. E esse foi o pecado, a rejeição de Deus e a desobediência, a consequente desobediência em função da rejeição. Quando Adão peca, o seu pecado ele se espalha para toda a raça humana que viria depois dele, e também recai uma maldição sobre a terra. Deus diz, por tua causa maldita é a terra. Por causa disso vocês vão comer do suor do rosto, a terra vai produzir abrolhos, espinhos, as mulheres vão ter dor de parto, que provavelmente não tinham antes. Tá? Então, a partir do momento em que Adão, como representante da humanidade, ele cai, a consequência da sua queda, ela vem para toda a raça humana. Então Deus disse, no dia que pecares, certamente morrereis. Ora, Adão pecou, entrou a morte. A Bíblia diz aqui, né? Não é isso que nós lemos? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, então Adão, ele morre. Morre espiritualmente e traz a morte física que viria no processo. E isso recai para toda a humanidade, porque foi a herança que o representante diante de Deus da humanidade trouxe para a humanidade. Aí talvez você diga, isso é injusto. Ora, será que Deus não sabia? Se Deus é todo poderoso, se Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, ele não sabia que Adão ia pecar? Ele não sabia que Adão ia cair, ia fazer isso com a humanidade? Sim, sabia. Então isso não é injusto? Não. E eu vou explicar para você por quê. Porque o que acontece? O texto ainda diz, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Mas a gente sabe que Jesus foi enviado por Deus para ser o novo representante da humanidade diante de Deus. Então todos aqueles que estão debaixo de Adão estão debaixo da morte, estão sujeitos à pena pelo pecado de Adão, porque ele, como representante, trouxe essa consequência para a humanidade. Jesus veio e venceu todas as coisas. Jesus veio sem pecado, venceu as tentações, venceu as dificuldades, venceu as lutas, glorificou a Deus. Ele disse lá em João 17, quando ele faz a sua oração sacerdotal, né? Eu te glorifiquei, consumando a obra que me deste a fazer. Então Jesus venceu todas as coisas, glorificou a Deus e conquistou a vitória e todas as bênçãos provenientes dessa vitória que Deus tinha para ele. Então Jesus, como novo representante da raça humana, o que ele tem? Ao contrário de Adão, que trouxe a culpa e a morte, Jesus traz a liberdade, a libertação e a vida. Tudo de espiritual que Jesus conquistou com a sua vitória na cruz, com a vitória em sua vida e a vitória na cruz, ele traz para nós como nosso representante espiritual. Aí como é que se dá essa transição?
Paulo vai dizer lá em Colossenses, no capítulo 1, os versos 13 e 14, ele está falando de Deus, ele ainda não está falando de Jesus. Ele diz o seguinte: ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então Jesus, ele vem para ser o novo representante. Todos os homens estão debaixo de Adão. Mas quando o homem aceita a Jesus como seu Salvador e quer que ele passe a ser o seu novo representante, o que é que Deus faz? Deus liberta o homem do império das trevas e o transporta para o reino do Filho do seu amor. O Filho é Jesus. Então ele nos tira da representatividade de Adão e nos coloca na representatividade de Cristo. Nós deixamos de estar debaixo da morte para estar debaixo da vida. Nós deixamos de estar passíveis da punição pelo pecado para a vitória que Cristo conquistou, que passa a ser nossa porque Ele é o nosso representante. E talvez você diga: mas isso é injusto. Pense comigo. Se não fosse assim, Jesus teria que vir à Terra, nascer, viver, morrer, ressuscitar, subir aos céus, voltar, todo o processo de salvação para mim. Para você, ele também ia ter que vir ao mundo, nascer como homem, viver, morrer, ressuscitar, ser assunto ao céu e voltar. Ele ia ter que fazer esse processo para cada homem. Isso seria impossível. Você concorda? Mas se Deus o coloca como representante da humanidade, ele só precisou vir uma vez, morrer uma vez, um sacrifício perfeito que dá a salvação, subir aos céus e voltar, vindo buscar a sua igreja apenas uma vez. Porque ele é o representante de toda a humanidade. Então, quando Deus coloca Adão como representante da humanidade lá na criação, ele já está pensando nisso. Ora, Adão vai pecar? Eu sei que vai porque eu sou onisciente. E eu sei que toda a humanidade vai então estar debaixo da culpa de Adão. Mas ao mesmo tempo, eu vou mandar o meu filho para ser o novo representante, para que os homens possam migrar de representação e possam ser salvos. Sendo que Jesus só precisaria vir uma vez, por todos os homens, e não uma vez para cada homem. Hoje nós somos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Você já pensou se Cristo tivesse que vir, nascer, morrer, ressuscitar e etc, etc? 7 bilhões e meio de vezes, fora todas as pessoas que viveram no passado e mais aqueles que ainda virão. Então Deus planejou isso com graça, com amor, com justiça, para que você pudesse ser salvo. Do contrário, isso seria impossível. Então, antes de dizer que Deus foi injusto, antes de dizer que esse amor de Deus é incompatível com o que a palavra dele diz, não. Esse amor é plenamente compatível. Essa justiça de Deus é plenamente compatível com a sua palavra. Porque Jesus vindo apenas uma vez, ele pode salvar você, ele pode salvar a mim, ele pode salvar a toda a raça humana, inclusive aqueles que vieram antes da cruz, que pela fé nas promessas de Deus foram salvos, porque a salvação é sempre pela fé. Então veja como Deus é justo, veja como Deus é bondoso e principalmente, nesse caso, como Deus é sábio de criar um plano como esse que homem algum pensaria para poder salvar a mim e a você. Se você já tem Jesus, você tem a oportunidade de glorificar a Deus com isso. E se você não tem a Jesus ainda como seu Salvador, você tem a oportunidade de repensar. Será que o caminho que eu estou seguindo é um caminho com tal sabedoria, com tal amor, com tal graça e com tal sentido de justiça?
Será que o caminho que eu estou seguindo vale a pena? Ou Jesus realmente é o maior, é o único, não o maior, mas o único Salvador? Como representante, novo representante perfeito da humanidade diante de Deus e vitorioso, passando para nós a vitória que ele conquistou na cruz e que ele conquistou com a ressurreição. Pense nisso, glorifique a Deus, entregue sua vida a esse Deus que pensou nesse plano tão maravilhoso por você e por mim, e que Deus abençoe a sua vida e você conheça cada vez mais a esse Deus. Que Ele te abençoe. Amém.